né? E a equipe da coordenação pedagógica, representada pela Andréia e pela Cláudia, e a gente, uma das pautas que foram abordadas nessa reunião foi a baixa participação da turma, né? Hoje também eu esperava um número maior de alunos participantes aí da nossa reunião, tendo em vista que é um assunto interdisciplinar, muitos alunos depois me procuram no chat perguntando, e aí, como a gente disse na reunião, esse é o momento, pessoal, de tirar as dúvidas, esse é o momento de participar da aula. Sempre que possível, participem da aula. Não deixem a gente falando aqui sozinha, é muito ruim e é importante para vocês também, é uma questão de aprendizagem de vocês. A gente entende que é sexta, que está cedo, mas é muito importante, é para a vida de vocês, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Não é verdade, professora Eliana? Isso mesmo, pessoal. Eu sempre costumo falar bastante nas minhas aulas sobre isso, que eu sempre procuro estar à disposição do aluno para qualquer dúvida que ele venha a ter sobre o conteúdo. Mas, com certeza, assistir a aula é importante, é muito importante. Até porque o que a gente está fazendo aqui é um ensino emergencial. Isso nem é educação à distância. Porque se fosse educação à distância, os moldes de passagem de conteúdos, de interação são diferentes, mas isso que a gente está fazendo aqui não é educação à distância. Então, na verdade, todos os alunos deveriam estar, ou o máximo de alunos, né, deveriam estar presentes nessa reunião, assim como se fosse no presencial. Mas, infelizmente, né, a gente não consegue que essa participação massiva, e também não podemos, obviamente, nunca vamos fazer isso, nos negar a dar as informações quando vocês nos procuram no chat. Mas eu sempre procuro falar aqui para vocês. A gente deixa a aula gravada, mas é importante que vocês passem para os alunos que eles precisam, sim, participar aqui da aula, assistir, porque na hora que a gente está aqui abordando o tema, é que as dúvidas surgem, né? Então, a gente já tira as dúvidas aqui, e às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro colega. Então, é muito importante essa interação, né? Eu sempre costumo falar bastante sobre isso. Bom, é isso, né, professora? Vamos começar nossa aula, então. Com certeza. Pode falar aí tudo que você precisa falar, tá bom? Fique à vontade. Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela para a gente começar a nossa aula. Vocês estão vendo aí? Conseguem ver a minha tela? Por favor, sinalizem. Sim, já apareceu. Perfeito. Então, pessoal, nós estamos trabalhando um tema que é muito importante para vocês, né? À primeira vista pode parecer assim, tá? Nós vamos trabalhar com contação de história, né? Isso é feito muito em creche para criança, né? O que está acontecendo? Gente, mas storytelling, contar histórias, né? Tem tudo a ver com uma série de áreas, não só com a de marketing, mas ela é muito importante, sim, no marketing, considerando que vocês vão trabalhar com propaganda, com divulgação de produtos, né, construir comerciais. Então, storytelling vai ser, assim, eu diria, uma ferramenta importantíssima para o pessoal de marketing, como eu falei, dentre outras áreas, né? E só para citar mais fortemente a minha área, né? A área de tecnologia, quem trabalha com designer de jogos, usa muito essa ferramenta. Então, ela é importante na área, por exemplo, de tecnologia, né? E também, como eu falei, é importante na área de vocês, tá? Porque vocês vão utilizar muito essa ferramenta. Então, nós começamos a abordar os conceitos de storytelling, trabalhamos na atividade que vocês fizeram, que vocês realizaram, aliás, quero parabenizar os alunos aí que se empenharam em fazer atividade e reiterar que se tiver algum problema com a atividade, por favor, não fique calado, me procure, tá? Ou nesse caso aqui, as outras professoras também, a gente dá um jeito, mas eu quero parabenizar os alunos aí que se empenharam e entregaram a atividade, vocês realmente pegaram o gancho, trabalharam muito bem os conceitos, trabalharam a história ali que foi colocada na atividade, vocês captaram muito bem o que precisava ser absorvido, né, o que precisava ser extraído daquela história. E isso é muito importante, isso vai ajudar vocês agora, nesse próximo passo que a gente vai dar, no desenvolvimento agora, ou no uso de uma ferramenta para a gente colocar isso, digamos assim, em prática. Bom,
como a gente está falando de construir algo, né? Quando a gente está falando de contar uma história, imaginando que no mundo, trazendo para o mundo de vocês de marketing, que é divulgar um produto, uma marca, né? Ou até fazer algum tipo de apresentação, isso também caberia, tá? Storytelling caberia, né? Dependendo da situação. A gente tem que pensar em termos de projeto, em termos de planejamento. Então, tá, eu preciso contar uma história, né? E eu preciso usar uma ferramenta, mas como é que eu começo? Então, a gente tem que pensar em termos de projeto, em termos de planejamento. Só retomando a aula passada, né, para situar vocês nesse contexto, o conteúdo de vocês, ou o que vocês estudam, que é marketing, dentro desse contexto, eu trouxe na última aula uma reflexão, né, sobre o que a gente tem que pensar ou refletir quando eu vou montar um storytelling. Então, assim, se eu estou falando em termos de marketing, se eu estou querendo apresentar um produto, querendo divulgar a minha marca, ou precisando, né, divulgar a minha marca, eu tenho que pensar no cliente, eu tenho que pensar o que a minha marca, o que meu produto representa no cliente. Isso envolve, tá? Pesquisas também, em muitas situações, antes de montar um storyboard, antes de montar um comercial, são feitas pesquisas também, por exemplo, para saber qual é a preferência do cliente, né? O que é que o cliente espera da minha marca, espera do meu produto, ou o que é que o cliente está buscando que, de repente, não existe ainda e que a minha marca talvez pudesse suprir, né? O que que transforma, de repente, um produto novo, um produto que nunca foi consumido, um bem, um serviço novo, né? O que que transforma isso, né? Como é que eu posso fazer com que o cliente se interesse por esse produto, por esse serviço, por esse objeto? E fora os desejos que a gente já sabe, né? Que praticamente vem, vamos dizer assim, do próprio ser humano, que está incutido na nossa própria sociedade. Por exemplo, o desejo de ter um carro, né? Um carro melhor, um carro bonito, um carro dessa ou daquela marca, né? Então, quais são esses desejos? E aí trazer isso para o que eu preciso trabalhar. E, normalmente, eu me pauto em referências, as pessoas me falam daquele produto, eu tenho pessoas que tiveram boas experiências ou más experiência com aquele produto, né? Isso vai fazer com que isso me atraia ou não, né? Quais são as minhas necessidades, o que é que eu estou buscando no mercado e por curiosidade também, né? Poxa, eu já sempre ouvi falar desse produto X, né? Mas será que funciona mesmo? Eu vou comprar para experimentar. Então, a curiosidade e principalmente a conexão emocional, né? Quando eu lembro dessa marca ou visualizo no outdoor, na televisão ou com alguém, o que é que essa marca me faz lembrar da família, dos meus avós, de um namorado, né? Enfim, é uma conexão, a conexão emocional que você tem, sim, com um determinado produto, determinada marca. Então, vejam que são todos elementos que, de alguma forma, eles ligam vocês, ou liga a profissão que vocês estão aí estudando, que é o marketing, né? E aí, para juntar tudo isso, todos esses conceitos, nós estamos falando de storytelling, né? Que nada mais é do que contar uma história para apresentar um produto, né? Falando aqui do contexto de marketing, para apresentar um produto, para apresentar uma marca, né? E eu tenho que, mas não é simplesmente apresentar, essa é a minha marca. Não, tem que ter uma conexão emocional, tem que mexer com o cliente de alguma forma, fazendo com que ele queira consumir esse produto, né? Então, o objetivo é desenvolver uma conexão emocional e transmitir uma mensagem. Falamos disso também na aula passada. E quando eu estou pensando em termos de marketing, né, eu tenho uma ideia central do que eu tenho que transmitir, né? E a partir daí existe toda a construção de um raciocínio que começa com a construção do cenário, né? E esse cenário, quando a gente olha um comercial, às vezes aparece uma praia, por exemplo, ou uma imagem assim de uma floresta, ou mesmo um lixão, vai depender do que a mensagem está tentando ser transmitida. Mas você vai observando e vai percebendo o que é que eles querem dizer com aquilo, e aí se identifica ou não
com o que está tentando ser transmitido aí. E sempre esse convida à participação é justamente isso. Você acaba se vendo ou se enxergando em determinada situação. E a conclusão, né, no final desse processo, é que vai definir ou determinar se aquilo conseguiu, de alguma forma, mexer com você ou te fazer você se interessar por aquilo que está sendo colocado. Nós também abordamos algumas dicas, né? Eu trouxe para vocês algumas dicas sobre como vocês precisam contar uma boa história, né? Eu tentei mostrar o vídeo, mas o Teams ele não mostra o áudio. Na aula passada eu tive que mostrei rapidamente e falei para vocês do comercial, mas eu deixei o link lá depois no nosso canal para quem quisesse assistir, para poder entender, sacramentar esse conceito de storytelling, tá? Mas a gente percebeu que quando eu monto um storytelling com essa perspectiva de apresentar um produto, né, eu tenho que mexer com o emocional. Mexer com o emocional de quem está assistindo significa quais são as dores, quais são os desejos, quais são os objetivos e quais são os desafios. E para contextualizar tudo isso, vocês também assistiram um vídeo, sobre a chamada jornada do herói, para entender aqui cada um desses pontos. E o comercial que a gente viu trazia o quê? Justamente uma criança que em determinado momento assistiu esse filme aí, Star Wars, e achou muito interessante essa coisa do uso da força, né? O lado negro da força, nesse caso, ele se vestiu como Darth Vader, né? Que é o vilão da história, mas no sentido desse personagem de justamente conseguir movimentar os objetos com a força do pensamento. E ele faz isso pela casa toda, o dia inteiro, vamos dizer assim. O comercial dá essa ideia que o dia inteiro, desde a hora que ele acorda até a noite, que é a hora que o pai chega, né? Ele tenta fazer essa movimentação e fica frustrado, né? No entanto, quando ele chega, ele decide, é um desafio muito maior do que ele viveu o dia inteiro. Ele vai tentar movimentar um carro. E o pai, né, vendo a situação pela janela, simplesmente controla o carro por um controle remoto, um controle que é proporcionado aí por esse produto, né? Porque no final das contas o produto é para vender o carro, né? E o menino fica todo feliz quando consegue fazer que o carro tenha alguma reação a partir do pensamento dele. Então, é um comercial muito interessante para a gente poder refletir, né, sobre como que isso consegue mexer com o público. Obviamente, você não vai sair da sua casa, ir lá na concessionária e se enfiar em umas dívidas para comprar um carro desse. Mas carro é um objeto de desejo, tá? E, de certa forma, eles incorporam aí vários elementos, que é a família, e principalmente o quê? A inocência da criança. E quando você assiste esse comercial, se esse comercial mexeu com você, com certeza, quando você estiver na rua e um carro desse passar por você, isso vai te fazer retornar, né? Ou relembrar exatamente desse comercial e da marca. Ainda que no primeiro momento você não consiga comprar um carro desse, mas o comercial, no final das contas, ele consegue atingir o objetivo dele, né? Bom, e aí vimos aí, no caso do projeto, então, do planejamento do storytelling, né? Eu também pontuei para vocês que quando eu estou montando o comercial, geralmente, já falei muito aqui, porque vocês vão sempre trabalhar em equipes, em grupos, nos lugares que vocês trabalharem, que vocês frequentarem, né? Então, a gente procura sempre fazer algumas atividades assim, porque é importante essa interação. Então, você não vai ter uma pessoa só que vai estar montando esse comercial. Você vai ter toda uma equipe, né? E essa equipe, né? Alguém lá, alguns, obviamente, que isso é sempre discutido, né? Cada um faz seu serviço, mas depois isso é tudo ligado, né? O que está sendo desenvolvido é tudo ligado. Então, existe lá uma pessoa que está o quê? Desenvolvendo o roteiro dessa história, né? Que tem que ser contada. No nosso exemplo lá do carro, a criança, o pai,
a mãe são os personagens, né? As fases da história, onde é que isso acontece? Acontece na casa da família, durante o dia todo o menino tenta movimentar lá os objetos. Quais são os cenários de fundo? O cenário de fundo é justamente essa questão do uso da mente para movimentar os objetos, né? E os objetivos, se eles vão ser alcançados ou não. No caso, pela criança, foi alcançado, né? Que ele tentou, ele acredita ali na inocência dele, que ele conseguiu movimentar o carro. E tem outras características também, tá? Bom, a partir disso, a partir de um roteiro, desenvolvido um roteiro, eu tenho um designer, que é uma ferramenta que eu vou utilizar justamente para criar os meus personagens, os meus cenários. Vejam, ainda não é a filmagem do comercial em si, é um rascunho ou scratch, né? Até que eu escrevi lá na chamada da reunião, onde você coloca quais são os personagens que vão se envolver, o que vão acontecer nessa história. Você rascunha esses personagens, os cenários, os objetos. Então, tudo isso é rascunhado, é desenvolvido, é discutido pela equipe e, após alguns ajustes, aí começa-se a criar aí, definir, né, quando é que vai ser filmado, quais são as pessoas que vão ser convidadas, enfim, né? E para isso a gente usa uma das ferramentas que podem ser usadas é o chamado storyboard, né? Agora, a gente está aqui falando, estamos aqui numa disciplina de informática, né? Mas quando a gente está falando de rascunho, e digo para vocês que mesmo que eu esteja desenvolvendo um jogo na minha área, tem pessoas que preferem realmente, a ideia surge, então ela não está no computador, ela pega simplesmente um lápis e um papel e começa a rabiscar. Nós vimos isso lá quando vocês definiram os slogans das empresas, né? Que as ideias também nascem, às vezes, numa conversa de um restaurante. Pega-se um guardanapo lá e rabisca-se, pronto, está criada a marca. Isso é verdade também no storyboard. Então, você pode rascunhar essa ideia, né, com lápis e papel. Obviamente que depois que a ideia foi consumada ou foi aceita pela equipe, isso vai para um processo tecnológico, né? Vamos dizer assim, a gente vai colocar isso no computador mesmo. Mas a ideia em si, ela pode ser desenvolvida inicialmente também utilizando lápis e papel. Então, o storyboard é uma forma de você organizar essa história, né? É uma forma de você planejar uma narrativa aí, lembrando um pouco da disciplina da professora Sheila, né? Os storyboards, então, o que a gente tem que pensar? Ou para lembrar, ou para associar a ideia de storyboard. Vocês, eu acredito que aqui a maioria deve ter já lido história em quadrinho, né? Então, a história em quadrinho, ela acontece no processo linear, ou seja, você não lê o primeiro quadrinho, depois vai na última página e lê o último quadrinho para entender a história. Não, você vai quadro a quadro, né? Então, direção linear das células significa isso, né? É uma direção linear para que você conte essa história, quadro a quadro. Então, o storyboard nada mais é do que um conjunto de desenhos na sequência, ou nessa sequência linear, para justamente apresentar essa história. Na verdade, o que a gente faz é dividir a história em pedaços, né? Para que a gente consiga apresentar a nossa ideia, ou apresentar para uma pessoa para ver se ela entendeu, se ela conseguiu compreender o que realmente eu estou tentando passar. Aqui um modelo, né, para vocês. Então, se eu fosse rascunhar no papel, né, seria algo desse tipo aqui. Então, eu tenho os vários quadros e tenho as cenas, né? Eu posso desenhar os ambientes onde isso acontece, eu preciso dos cenários, preciso dos personagens e preciso das falas aqui, né? Então, número das cenas, o desenho em si com o cenário e os personagens, e aqui embaixo, o que acontece nessa cena? Descrevendo, né, para que a pessoa que está avaliando isso daqui entenda a minha história. Um exemplo que eu trouxe para vocês está em inglês, mas a gente consegue entender aí pelos desenhos que são colocados. Geralmente, estas setinhas aqui que vocês veem no alto de cada um desses quadros significa a direção que o personagem
está caminhando, né? Nesse caso aqui está contando aí uma situação de um pássaro, né? Ele pousa, depois ele começa a dar voltas aqui, ele olha em frente, aqui eles sempre pontuam que perfil, né? O que tipo de ângulo que a câmera está pegando, e também descreve o que ele está fazendo, né? Por um dado momento, ele enxerga um prato de comida no monte de terra, voa até esse monte, né? E aqui mostra aí a cena, o momento que ele bate as asas, né? São duas cenas. Chega ao destino, ou o objetivo final, come o alimento lá que foi colocado para ele. Então, vejam, é um exemplo, como vocês podem ver, isso aqui não foi feito no computador, isso aqui foi rascunhado, né? Ou Scratch, como eu falei no começo da aula. Um outro exemplo aqui de uma historinha de um urso, mais especificamente do Zé Colmeia, aí, um urso da Hanna-Barbera, aí, dos desenhos antigos, né? Uma situação aqui, obviamente que aqui dá para a gente perceber que quem desenhou isso aqui tem também essa habilidade, né, com desenhos, mas isso não é o importante ou o foco, né? Como vocês viram na história anterior, é um rascunho muito simples, é um pássaro muito simples. Aqui tem um pouquinho mais de detalhes, mas aí porque a pessoa com certeza já lida com isso, né? Mas a ideia é a mesma, que é construir uma situação, contar uma história, quadro a quadro, e explicar o que acontece em cada quadro ou em cada cena dessa que vocês estão vendo aí. Bom, dito isso, pessoas, a gente está na aula de tecnologia, então eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente pode desenvolver isso, tá? Antes de mostrar para vocês, deixa eu ver se não, quero mostrar aqui a ferramenta que eu acho que é melhor. Depois eu mostro o exemplo lá. Só um minutinho, por favor. Aquela ferramenta que vocês... aquela ferramenta que vocês... ou a ferramenta que eu vou apresentar para vocês agora é uma ferramenta que vocês têm que se inscrever, né? Para desenvolver o storyboard aqui. Mas ela é uma ferramenta muito rica, né? E é perfeitamente possível vocês desenvolverem sem instalar nada e depois recortar aqui o resultado ou o produto do que vocês desenvolveram aqui. Então, ela é uma ferramenta que ela me permite trabalhar com cenários, como vocês podem ver aqui. Eu posso mudar a cor desses cenários, colocar a cor que quiser, né? Ele tem diversos cenários aqui para eu contar a história. Ele só acredito que para você construir um cenário mais específico, teria que ser a versão paga da ferramenta, mas acredito que não seja necessário, porque ele é muito rico em vários cenários. Eu posso ter cenários de lugares, né? De dentro da casa, por exemplo, aqui mostra quarto, sala, é só arrastar e selecionar aí qual que interessa ou onde vai acontecer a história que você está contando. Eu tenho também, deixa eu ver se ele vai me deixar eu ver aqui, que é o que eu queria mostrar para vocês. Um minutinho. Tá. Eu tenho também diversos personagens, né? E aí eles trazem aqui até sem a cor da pele, né? Só com a vestimenta aqui ou a roupa. Vocês também podem mudar a cor, né? E vocês podem dar a cor da pele aqui que vocês quiserem para o personagem de vocês aí, né? Isso é muito importante também, porque depende do contexto que você está trabalhando com isso. Enfim, eu só dei alguns toques aqui sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta, eu vou deixar o link para vocês, mas, assim, a nossa próxima atividade, que nós ainda estamos construindo, vai envolver a construção de um storyboard, né? Então, eu já estou deixando aqui as opções da ferramenta. Essa ferramenta, vocês vão ter que se cadastrar. E tem uma outra ferramenta também. Nesse caso aqui, vocês têm que baixar, quem preferir baixar, né, no computador. Essa que eu mostrei é online, essa aqui vocês podem fazer via internet mesmo. E essa daqui, vocês precisariam baixar, né? Mas também é uma versão grátis
que permite, da mesma maneira, obviamente os traços são diferentes, outros personagens, mas é possível também construir, da mesma forma dessa ferramenta que eu mostrei agora, colorir o personagem, selecionar também cenários, né, como vocês podem ver aqui, mudar a cor da pele, a cor do cenário, da mesma forma, o mecanismo aí de interação com a ferramenta é o mesmo, ok? Então, só apresentando assim rapidamente para vocês, mas eu vou deixar o link depois lá na postagem que eu vou mostrar, né? Voltando aqui na nossa aula, opa, saiu daqui, deixa eu ver, só um pouquinho, por favor. Tá. Pronto. Oh, meu Deus. Aqui, um minutinho. Bom, então, essa é a Storyboard Hat, né, que é Storyboard Hat, desculpa, que é a ferramenta onde vocês podem acessar, fazer pela própria web, né, pelo próprio canal. E aqui, eu gostaria, então, de mostrar para vocês um exemplo, né? Esse exemplo aqui mostra justamente a contação, né, de uma história envolvendo aí a questão justamente dos temas que nós estamos trabalhando, que daí se remete à contribuição da professora Alessandra. São os temas relacionados à Covid. Nesse caso aqui, foi uma transmissão, né, que aconteceu. Aqui conta que o empresário pegou um avião, estava contaminado, mas não sabia que estava contaminado. Depois, ele se reuniu com outras pessoas aqui no ambiente de trabalho dele e, por estar contaminado, ele passou para essas 3 pessoas. E a próxima cena aqui mostra uma dessas pessoas em contato ou próximo, né, a mais 4 pessoas. Aqui mostra como é que acontece a transmissão do vírus, né? A ideia aqui é mostrar e alertar sobre isso. Mostra aqui depois ele no hospital, né? Aqui a doutora explicando tal que o teste tinha dado positivo e querendo saber com quem que esse teve contato para poder alertar essas pessoas, avisar para que elas também façam o teste, né? E como vocês sabem, a gente vê muito na mídia, a transmissão desse vírus, ela é muito rápida, né? Basta você ficar próximo de uma pessoa contaminada que você já adquire. Então, tem aí uma série de cuidados que a gente tem que ter, tá? Mostrando aqui uma situação, né, que meu filho desenvolveu na escola, né? Eu tenho um filho também da idade de vocês, e teve que usar o storyboard também para contar uma história. No caso dele aqui, ele quis mostrar a irresponsabilidade dos jovens em relação, das pessoas mais jovens, em relação a estar frequentando balada, bares, como se nada tivesse acontecendo. E qual é o problema, o perigo disso? Vejam que essa ferramenta até já traz essa questão do uso da máscara, né? O personagem, é possível vocês colocarem aí a máscara no personagem também. Então, não vou ler para vocês, mas acho que deu para pegar a ideia do storyboard. Por fim, pessoal, eu gostaria de enfatizar aqui, eu vou colocar lá no nosso canal o link aí de alguns vídeos sobre storyboard que vocês recomendo que assistam, mas existem N vídeos, tá? Fiquem à vontade também, sejam autodidatas, fiquem à vontade de pesquisar mais informações sobre esse tema, que é muito interessante, muito importante na área de vocês, e eu, né, correndo o risco de ser suspeita a falar, muito importante na minha área também, principalmente no design de jogos, mas que é uma ferramenta, assim, que vai ajudar muito, eu acredito que vocês vão gostar muito de trabalhar com isso. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. De novo, agradecer, né, a participação de todos, né, e dizer que a gente ainda vai continuar também trabalhando com as professoras Sheila e Alessandra, né? A participação delas é muito importante, fundamental. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade de procurar tanto eu quanto as professoras Sheila e Alessandra, ok? Agora passo para a professora Alessandra finalizar, né? Se ela desejar aí colocar alguma informação, acrescentar, por favor, professora, fique à vontade. Gente, muito legal. Adorei o exemplo do Zé Colmeia, porque
ele mostra com muita clareza como foi feito o storyboard do desenho dele, tá? Gostei muito das outras ferramentas que a professora apresentou, que a gente pode trabalhar via web, e principalmente, o melhor de tudo, pegando um gancho que como ela própria explicou, é uma questão da gente ir lá, se cadastrar e poder começar a efetivamente trabalhar. Então, assim, o que ela mostrou para a gente? Que só depende da gente, tá? Os 50% da parte dela já foi fornecido, os meus 50% também já foram fornecidos, e os 50% da professora Sheila também já estão sendo fornecidos. Agora, o que a gente precisa fazer? Ir nessas ferramentas, dar uma fuçada ali, dar uma boa esmiuçada, se inscrever, para a gente poder fazer acontecer. Porque lembre-se, lá no final do ano, a gente também vai ter aquela ação, né, para poder mostrar o trabalho de vocês. E essas ferramentas que a professora Eliana acabou de mostrar poderão e serão usadas, porque elas também são parte do trabalho de vocês, elas foram elaboradas, né, pela professora Eliana para compor o trabalho de vocês. Então, nada mais justo que vocês mostrem também essa etapa do trabalho, tá? Então, eu espero empenho da parte de vocês, espero que numa próxima reunião, ou minha, ou de qualquer outro professor, tenha mais alunos participantes, né? Porque, tendo em vista aí que o horário de aula de vocês é das 7h30 da manhã até o 12h50, então, dentro desse horário, pessoal, o que a gente espera é maior número de participação. Embora as coordenadoras ontem já deixaram muito claro, muito ciente, que a participação de vocês dentro da plataforma, dentro da reunião, não é obrigatória, mas ela se faz necessária para vocês poderem tirar dúvidas, ter uma interação conosco, ter uma interação com os colegas de vocês. Então, pensem, reflitam, se inscrevam nas ferramentas, o material vai ficar disponível para vocês e podem contar conosco sempre que precisar, tá bom, gente? É isso, professora Eliana. Muito obrigada pelo espaço. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Alessandra, pela sua participação, palavras muito importantes, né? Agora eu gostaria de aproveitar nesses minutinhos finais aí da nossa aula, abrir para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, querem colocar alguma coisa, querem sugerir alguma coisa, a gente também, nós não somos donas da verdade, né? Nós somos professoras, temos a experiência, mas não somos donas da verdade. Então, eu sempre gosto que meus alunos até tragam contribuições, né? Para que a gente consiga melhorar para vocês. Vamos lá, Heloísa, alguma questão, colocação? Não, professora. Eu só ia mandar mensagem para a senhora, ou pedir mesmo, aproveitando o momento, que a senhora disponibilizasse esse slide que a senhora deu aula hoje, porque eu fui fazendo anotação, mas não dá tempo de anotar tudo. Perfeito, sem problema nenhum. Eu disponibilizo e coloco o link lá para vocês na próxima postagem que eu vou fazer. Raquel, por favor, alguma colocação? Raquel? Não? Luiz? Luiz Gustavo? Não, professora. Melanie? Professora, tá tudo certo. Isabelle? Não, professora. Nenhuma colocação. Muito boa, essa turma é muito boa, né? Essa turma é demais, entende tudo. Eu não tenho problema com essa galera, sabe? Esse pessoal aqui, professora Alessandra, é muito bom, uma turma muito boa, sabe? Na aula de informática, o pessoal aqui simplesmente detona, né? Basta ver os nossos blogs lá que nós desenvolvemos, né? Que eu já até falei, me desculpe, pessoas, mas eu tive que falar, né? Dos blogs que nós fizemos, a professora Alessandra, inclusive, já está até sabendo. Então, professora Alessandra, se não tiver mais nenhuma colocação, pode falar. Todos nós já estamos sabendo já sobre os blogs. Show! Então, turma, muito obrigado pela participação de vocês, tá? É um bom final de semana. E, de novo, falem para os colegas sobre a aula, que a aula é importante assistir, né? É importante estar presente, muito importante. Mas se não pode, se não consegue, né, por motivos particulares aí de cada um, é importante assistir a aula, não é pegar a atividade e sair fazendo. Assistam a aula inicialmente e depois desenvolvam a atividade.
Estamos aqui Exatamente. para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. A gente não tem problema com isso, tá? Mas Exatamente. é difícil quando o aluno traz uma questão onde você sabe que simplesmente se ele tivesse assistido a aula, não estaria perguntando aquilo. Obviamente, nós vamos responder, mas se ele tivesse assistido a aula, ele não estaria perguntando aquilo. Ok? Raquel, posso utilizar os últimos minutinhos, professora, só para fazer uma pergunta para a representante da turma que está aqui na reunião? Raquel, claro. Você está me ouvindo? Eu queria saber uma coisa. Ontem, essa reunião foi agendada ontem, aqui na plataforma. Vocês chegaram a comentar alguma coisa no grupo do WhatsApp sobre essa reunião? Ou alguém sinalizou alguma informação falando que não ia poder participar? Porque eu lembro que na nossa reunião com a coordenação, muitos, assim, quase metade dos alunos que estão matriculados nessa turma participaram. E aí, para minha surpresa, e assim, uma surpresa triste, eu vejo que hoje não temos nem 10 alunos participantes dessa reunião hoje. Então, Raquel, é para você essa pergunta. Alguém comentou no grupo, falou sobre essa reunião de hoje? Alguém manifestou alguma informação falando que não ia poder participar? Não, hoje não. Mas ontem teve uma alta participação, justamente porque que fomos as primeiras que entramos, falando para as pessoas que estava tendo uma reunião e provavelmente o assunto era importante, porque a coordenação estava junto com a professora na reunião. Foi essa mensagem que a gente mandou. Ah, tá. Então quer dizer que para todos os alunos poderem participar, gente, é importante a presença da coordenação? Sabe, assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente, né, é o compromisso do aprender. Essa reunião que a professora acabou de dar é uma reunião super rica de conteúdo, é uma reunião que a gente vai usar de base para a próxima quinzena, e aí, se vocês não participam, se vocês não questionam, não perguntam quais são as dúvidas, não adianta depois a gente querer marcar uma reunião com a coordenação e os alunos para vocês poderem entrar e participar com a finalidade de, então, só porque a coordenação está participando, o assunto é importante. Não, gente, esse assunto é tão ou mais importante do que a gente abordou ontem, porque é um conteúdo novo, pessoal. Vocês conseguem entender a grandeza disso tudo? Eu não posso fazer nada, porque eu não sou mãe de nenhum dos alunos. Não, eu entendo perfeitamente. Eu sou representante, eu entendo mas eu não posso obrigar ninguém a assistir a aula. Sinto muito. Sim, com certeza. Sim, com certeza, Raquel. Mas, assim, uma coisa que eu... Claro, fica à vontade. Eu penso o seguinte, tá, Raquel? No começo, houve reclamações de que os professores faziam as aulas e não avisavam nenhum aluno, tá? Eu, por exemplo, a Heloísa, que é uma aluna frequente na minha aula, pode até me desmentir, mas eu sempre marco as reuniões um dia antes e todos vocês recebem o aviso. Tá? Então, eu entendo, você não é mãe de ninguém, está certa, mas eu entendo assim, tá? Como representante de turma, né? Se você recebeu o aviso da aula, não sei se você faz isso, se você faz, me desculpe, mas coloca lá no grupo, gente, tem reunião da professora Eliana, por exemplo, conteúdo novo da atividade, quem puder, assista, porque é diferente um professor falar e entre vocês essa conversa fluir, tá? Se você já faz isso, parabéns, né? Agora, se você não faz, eu pediria, por favor, se você puder, fazer. Eu estou falando até pelas minhas aulas, né? Mas eu sei que outros professores também fazem isso, porque eu aviso sobre a reunião. Assim que você marca, vocês recebem o aviso. Então, é o que a professora Alessandra está falando. Quer dizer que, se eu falar, então, mandar uma mensagem e avisar que a coordenação vai estar nessa reunião, todo mundo vai aparecer? Então, realmente, eu não estou falando que você é culpada, tá? Só estou pedindo para você nos ajudar nisso, se é que você já não faz isso, ok? É isso? Exatamente, professora Eliana. Conseguiu traduzir com maestria aquilo que eu estou pensando aqui. É isso mesmo, gente. Não é porque a coordenação vai entrar em reunião, vocês têm que participar só por causa da coordenação. Não, vocês têm que entrar em todas as reuniões. Todas as reuniões são importantes, independente se o assunto for novo ou se for uma revisão. Porque é nesse momento que a gente está aqui, está ao vivo, que a gente pode tirar a dúvida de vocês com maior clareza, tá?
Então, Raquel, é apenas uma sugestão para você avisar os colegas, pedirem para os colegas assistirem esse vídeo, tá? E nos procurar, tá? Caso tenha alguma dúvida, caso as dúvidas persistam, mas é importante salientar que é fundamental a participação de todos. É isso? Ok? Então, pessoal, já passamos 4 minutinhos da nossa aula. Se Raquel quer acrescentar alguma coisa, Raquel, fica à vontade. Eu só queria dizer que ontem eu tive uma reunião com a coordenação e eu falei em relação à cobrança dos professores em relação à participação dos alunos. Na verdade, isso foi uma coisa colocada pela coordenação mesmo. E elas falaram que eu, nem a Stephanie, que também estava presente na reunião ontem, temos a obrigação de avisar os alunos que vai acontecer a aula. Porque todo mundo sabe que tem as aulas e, por exemplo, até aulas que são marcadas, como as aulas do professor Cleibson, que é todo dia o mesmo horário, não aparece todo mundo. E o professor Cleibson sempre avisa no WhatsApp, a gente sempre manda no grupo que vai ter aula. Não é uma coisa assim que, eu preciso avisar, é uma coisa que o pessoal não quer participar. E não tem o que eu possa fazer. Eu até conversei com a coordenação, que a participação está realmente muito baixa. E elas falaram que não tem o que eu faça, porque todo mundo já sabe que esse ano vai ficar retido. Esse ano vai ter reprovação do mesmo jeito. Tá, por isso que eu falei, Raquel, por isso que eu falei, por favor, né? Eu falei, veja, em nenhum momento eu falei para você que você tinha obrigação, né? Se você quiser, depois você assiste novamente essa aula, você vai ver que eu falei isso. Uhum. Eu acho também que você não tem a menor obrigação, aliás, essa responsabilidade não tem que ser jogada em cima de você só porque você é representante de turma. O que eu disse foi, se você puder, porque eu sei que vocês têm grupo. Gente, vai ter aula da professora Eliana, e obviamente, né, eles vão participar se quiserem, entendeu? E você também vai mandar mensagem se você quiser, tá? Foi isso que eu coloquei, ok? Não se sinta obrigada a fazer chat, isso. Tá? Temos uma mensagem no chat. Tá. Perfeito, Luiz. Tá. Ok, perfeito. Então, se você já tá avisando, Raquel, para mim você já está fazendo o que eu, como professora, esperaria de um representante de turma, tá? Por isso que eu falei. E mesmo assim, você não é obrigado a fazer isso, né? Por isso que eu disse, por favor. O Luiz está falando aqui que realmente você faz isso. Então, perfeito. É a gente, então, esperar, contar com aí os alunos terem essa compreensão de que é necessário assistir a aula, e eu acho que muito mais nesse modo, porque, como eu falei, isso aqui não é educação à distância, isso é ensino emergencial remoto, que é totalmente diferente. Então, está perdendo conteúdo, sim. O aluno que simplesmente está abrindo atividade, indo na internet e pegando lá os conceitos e jogando nas respostas, ok, eu vou validar como correto, mas esse aluno não está aprendendo nada. E a culpa não é do professor, tá? Me desculpe, mas não é do professor, ok? Exatamente. Bom, é isso. Mais alguma coisinha para a gente finalizar, professora? Porque já passamos um pouquinho do horário. Não, da minha parte não. Raquel, quero te agradecer e te parabenizar pela sua atitude, tá? Pelas palavras que você colocou ontem na nossa reunião, por essas palavras aqui que você colocou. Continue dessa maneira. Seja consciente, para todos os alunos que estão aqui, parabéns pela consciência e pelo compromisso, tá? E os que não estão participando, vamos lá, pessoal, nunca é tarde e vamos começar a participar. Embora não seja uma questão obrigatória, mas ela é fundamental para o aprendizado de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, se cuidem, boa sexta e a gente vai se falando por aqui. Obrigada, isso, professora, pessoal. pelo espaço. Então, agradeço, professora Alessandra, agradeço a todos pela participação. Boa sexta, bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana.